pastor Feminino do canal Pentecostais Arminianos, e hoje estamos recebendo aqui no nosso canal uma entrevista com o irmão Júlio Ometo, da DLC, Depósito de Literatura Cristã, que contribui aí com a literatura em todo o território nacional, e hoje nós vamos falar um pouco da história dessa editora, um pouco dos materiais teológicos muito bons que ela produz. Eu sou testemunha disso, vários materiais têm edificado a vida de muitos companheiros, de muitos amigos, né? E já há algum tempo que eu venho tratando com ele, que é o Júlio Ometo, que está conosco aqui, e ele, joga daqui, joga dali, esquiva daqui, esquiva dali, mas dessa vez não teve jeito. Ele falou, vamos lá, vamos fazer, tá bom? Hoje a live é special, a Depósito de Literatura Cristã, tratando sobre C.H. Mackintosh. Quem é C.H. Mackintosh? Para isso, já nós vamos saber, tá bom? Júlio, quero te agradecer imensamente, nosso público agradece pela tua presença conosco e deixa uma saudação para os nossos amigos e irmãos aí. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, graça e paz a todos que estão participando, e estamos aqui para responder as perguntas, para explicar, falar um pouquinho sobre Mackintosh e a importância de Mackintosh na vida daqueles que realmente têm disposição de estudar as Escrituras, porque Mackintosh é escritor para estudante da Bíblia. Essa é a verdade. Esse é o código para você entrar na nossa página e, a partir daí, você fazer a aquisição desse material. Mas lá você vai ver todos os materiais, não só a história da igreja e não só a Mackintosh. Júlio, vamos lá, vamos bombardear você agora. Vamos lá. Série Notas sobre Pentateuco do C.H. Mackintosh. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora eu te pergunto, como nasce a DLC? Me fala primeiro como nasce a DLC, a sua proposta de mercado. Como é? Na verdade, a DLC ela é uma extensão que já vem lá de 1903, com alguns irmãos que idealizavam, né, a literatura, fazer a literatura boa chegar na mão dos irmãos através de uma revista chamada Leituras Cristãs. E não tem como não falar de Mackintosh, não falar de André Miller, que é o escritor dessa história da igreja, porque, na verdade, eles foram fundadores de uma revista conhecida como Coisas Novas, Coisas Velhas, que muitos irmãos depois vieram a usar a mesma metodologia, né, dele e poder trazer essa revista que é conhecida hoje, inclusive nós editamos ela, como Leituras Cristãs. Então, no decorrer dos anos, o tempo foi passando, 1900 veio a guerra, veio a Segunda Guerra. Bom, enfim, ela foi se espalhando pelo mundo. Inglaterra, Alemanha, Portugal. E chegando em Portugal, vinha muita literatura para o Brasil. Aí, em um certo momento, creio eu que em 1989, decidiu-se, então, mudar esse depósito de Portugal para o Brasil. Então, o Brasil, na verdade, é uma extensão do que já existia, entendeu, Temer? Ela não nasceu no Brasil. E aí passou-se, então, a editar livros no Brasil, tudo feito no Brasil, tradução no Brasil, publicação no Brasil, mercado capista brasileiro, e a oferecer para todo o corpo de Cristo obras que realmente tinham significado. Então, é assim que nasce a ideologia da DLC, servir o corpo de Cristo, independente do grupo denominacional, seja arminiano, como você acaba de falar há pouco tempo, seja calvinista. Nosso propósito é servir. É isso. Dentro dessa proposta, Júlio, nós vamos encontrar C.H. Mackintosh, né? A minha pergunta, que eu acredito que todas as pessoas querem, e nós vamos falar mais coisas depois, mas quem foi C.H. Mackintosh? Um resumo assim, biográfico bacana para a gente falar depois da sua obra. Primeiro, quem foi C.H. Mackintosh? Bom, Charles Henry Mackintosh, nascido na Irlanda, num pequeno condado, filho de capitão, de família tradicional irlandesa. Ele
se dedicou aos estudos, se tornou professor, fundou uma escola, e a escola ia muito bem, obrigado. Mas aí, então, Deus fala no coração dele e ele fecha a escola, porque ele entendia que a escola estava tomando muito tempo da sua vida e ele estava perdendo, então, aquele cunho espiritual que ele queria de servir na sua totalidade. Então, vai para o campo servir na sua totalidade como um obreiro na obra do Senhor. E assim é Tá. que nasce o escritor Mackintosh. Ele deixa a sua escola, que ele mesmo tinha fundado, e começa então a trabalhar. Aí ele conhece o Evangelho através da sua irmã, que lhe escrevia cartas constantemente falando do Evangelho, mas ele confessa que realmente encontrou a paz através de leitura de John Nelson Darby, que também é um contemporâneo dele. Então, são pessoas que conviveram na mesma época, só que Mackintosh tinha um diferencial desses homens. Ele era professor, ele sabia escrever, ele tinha conteúdo e sabia colocar esse conteúdo no papel. Por exemplo, eu tenho aqui uma frase de André Miller, que você citou aí como escritor da História da Igreja, volume 1, 2, 3 e 4, que ele dizia o seguinte, veja bem, olha a colocação dele em relação a como Mackintosh escrevia. Ele escrevia o seguinte, ó, a total perversão do ser humano através do pecado e a perfeita salvação de Deus em Cristo são apresentadas pormenorizadamente, clara e de forma precisa. Mas vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando de 1850, nós estamos Não, falando de um tempo onde as pessoas não tinham acesso à educação. Nós estamos falando de um tempo onde não existia internet, onde não existia avião. Veja, nós estamos falando de um tempo onde realmente aqueles irmãos que se empenhavam tinham que ter conhecimento e ser útil, para que realmente eles pudessem chegar onde nós vemos que ele chegou hoje. Mackintosh, a história diz, né? E isso eu posso mostrar para você indicando o livro de biografia que fala dele, de que ele recebia carta de vários lugares do mundo comentando da importância da sua literatura. Inclusive, dois irmãos muito conhecidos, um chamado Moody e outro Spurgeon, citam a obra de Mackintosh e dizem o seguinte, hein? Olha só, a importância dessa reflexão de quem foi esse homem, do significado da sua obra. Veja tá. bem, eles chegam a dizer que a obra influenciou, os escritos de Mackintosh influenciou nas suas vidas e no seu aprendizado cristão. Isso eu posso dizer para você, você encontra em literatura, não vou falar aqui para não fazer propaganda, né? Porque eu não Sim. quero vender, quem vende é você, mas são coisas referentes a ele. Então é assim que nós sabemos que é Mackintosh, nascido 1820 e recolhido pelo Senhor 1896. Então nós estamos falando de uma vida entre 1800 e antes de 1900. Sim. E é bacana você ter, depois que o Júlio, para você que nos segue aqui, inclusive você, pessoal do Instagram, que vocês não estão podendo acompanhar na grandeza desse trabalho, eu quero dizer para você que você entre lá. Mais uma vez eu vou deixar aqui para você o link. Você pode entrar no canal. Agora nós estamos fazendo a transmissão ao vivo e é muito bacana ter você conosco. E dentro dessa segmentação, eu tive conversando com o irmão Júlio, ele me falando um pouco sobre Macintosh. Eu falei, não, precisamos realmente trazer um pouco isso aí. Porque quem compra Macintosh, quem lê Macintosh, quem se interessa por Macintosh, não é o cabeça de baga. É a pessoa que, mesmo sendo erudita, os escritos do Macintosh, ele tem muito essa característica. Acompanho já o trabalho dele há algum tempo. Ele usa terminologias muito acadêmicas, que pode ser vista como acadêmica, mas ele também traz uma linguagem acessível a todas as classes, né, Júlio? Isso é muito Exatamente. legal, né?
inclusive traduções que foram feitas, e cabe aqui parabenizar os tradutores da obra de Mackintosh, porque realmente não só traduzem, mas procura refletir para o leitor uma significação mais clara possível para o entendimento, tá? Inclusive, há um cuidado especial de Mackintosh no final do último livro do Pentateuco, em que ele faz, o único livro em que ele divide em duas partes, né? Volume 1 e volume 2. Tamanha a sua exposição que ele faz. Muito bacana. Júlio, mais uma pergunta. Quando nós falamos de Mackintosh, né, independente da sua proposta e do reconhecimento que teve lá atrás, né, o Moody e tal, o que faz Mackintosh ser tão atual há mais de 2 séculos, praticamente? O que traz Mackintosh ser tão atual, Júlio? Eu penso que quem lê Mackintosh consegue perceber uma particularidade. Vamos dizer assim, Mackintosh pode ser considerado o pai da tipologia cristã. Ele traz com tanta sabedoria figuras de Cristo no Velho Testamento, em especial no Pentateuco, que ele serviu de instrumento de auxílio para muitos escritores, para muitos expositores das Escrituras e para muitos professores de institutos bíblicos que aprenderam com certeza baseado nos escritos de Mackintosh. E a sua linguagem acessível, como você acabou de falar, ela alcança o coração do homem. Eu tenho, por exemplo, aqui, vou só falar, não é concorrente seu, é um outro canal, não é vendedor, é um outro canal, o Resenhas Cristã. Ele tem um comentário legal sobre Mackintosh, e ele diz o seguinte de Mackintosh, veja bem, ele diz assim que Mackintosh escreve de uma forma impactante, que leva o leitor a pensar na grandeza das Escrituras. Mackintosh não leva o leitor a positivismo, a pensar que vai estar tudo certo. Não, ele leva o leitor a ver a grandeza da obra perfeita, clara, eficaz do Senhor Jesus. Esse é um ponto bem interessante que nós temos que levar em conta na obra de Mackintosh. Cristo sempre em primeiro lugar. Bacana. Bom, se ele traz como ponto Cristo sempre em primeiro lugar, ele não pode jamais deixar de ser atual, né? Tem que sempre estar atualizado, né? É muito bacana. Você não acha, apesar da tipologia e a simbologia também, serem doutrinas bíblicas e muito apreciadas por aqueles mais estudiosos, você não acha importante essa tipologia que Mackintosh usou tanto no passado para os nossos dias atuais? Na verdade, eu acho que ela é atual, ela é importante, e não tem como separar Cristo do Velho Testamento. Não tem como não enxergar que Cristo está lá. Não tem como não enxergar a importância para o entendimento do Novo Testamento das sombras que o Velho Testamento nos dá. Bem observado, Júlio, bem observado. Outro dia eu tinha falado para um grupo de pessoas isso. A tipologia, ela é necessária em todo canal de leitura bíblica. Porque se assim não fosse, teríamos que esquecer o livro de Levítico, cortar da Bíblia e esquecer o livro de Hebreus e cortar, que são livros estritamente ligados e principalmente tipológicos, apontando para o Cristo, né? Mais uma coisa, Júlio, C.H. Mackintosh, ele escreveu outras obras realmente enriquecidas. Mas o que faz dessa coleção de Mackintosh ser tão diferente, Julião? Fala para mim, meu amigo, eu quero saber. C.H. Mackintosh, o que é essa essência? O que faz a riqueza de Mackintosh com o Pentateuco? O que é que você me falaria assim, para o público que está nos assistindo? Olha, Temi, com certeza o conteúdo expositivo. Conteúdo expositivo é o que falta hoje. Eu venho dizendo, isso falta. Hoje tem muita milonga nos livros e tal.
você precisa ter conteúdo expositivo, que te expõe de forma clara, objetiva, sintática. Vai, Júlio, fala aí, fala aí. Então, na verdade, Macintosh, por ter essa formação, né, didática, catedrática, ser professor, ele alcança o coração do homem e a mente do leitor. Então, ele tem uma forma peculiar de escrever, expõe muito claro o seu pensamento, apresenta de forma didática, e isso ficou muito claro, porque nós temos aí, como você acabou de falar, quase 160 anos de livro de Macintosh, porque também, não sei se você também não sabe, mas André Miller, que é o escritor da História da Igreja, foi o grande influenciador para que Macintosh escrevesse sobre Pentateuco. Caminharam junto, fundaram uma revista junto, então nós temos assim até, por exemplo, o André Miller escreve, né, no prefácio da primeira obra lá de Macintosh. Então, realmente, a maneira que ele conseguiu escrever é baseada, no meu modo de ver, pela sua formação de professor, pela facilidade de alcançar o coração e a mente do homem. É uma linguagem acessível para todas as pessoas e realmente profunda. E uma obra que realmente, se você aí que está nos ouvindo ainda não adquiriu, aproveita aí o Teme e faz a sua encomenda, porque realmente você precisa ter e conhecer. Não é um livro de leitura simples, é um livro de acompanhamento, de tirar dúvida, de ler, de reler, de ler de novo, de consultar, de ir lá buscar a resposta, por quê, fazer ligação, como você acabou de falar, olhar lá para o livro de Hebreus, olhar para Atos, aprender as figuras de Cristo, ver coisas no Novo Testamento que já estão expostas lá no Pentateuco. Então, ele realmente é definitivamente muito importante e é dessa forma que eu entendo que ele viveu todos esses anos e continua sendo atual. Quero, mais uma vez, agradecer ao Júlio por esse prestígio, essa alegria em estar nos seguindo. O que hoje, na DLC, mais inflama o coração do Júlio para poder propagar a obra do Senhor? Na verdade, Temi, eu penso que nós, que fomos chamados para servir com a literatura, estamos a serviço do reino de Deus, serviço do Senhor Jesus. Estamos a serviço como obreiros para que a palavra de Deus alcance os homens. Independente se é na obra de evangelismo, se é literatura de edificação, se é literatura para construção, se é literatura para trazer a pessoa mais para perto, para trazer mais conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Então, você ter esse chamado é uma coisa maravilhosa. E o que mais me deixa aquecido é ter a certeza de que eu fui chamado para servir com literatura. Júlio, de coração, quero te agradecer por essa participação. Num outro momento, foi muito bacana esse trabalho que nós fizemos, uma boa aceitação, muita gente conosco. Nós vamos falar sobre a história da igreja de Andrew Miller, tá? Que é outro cabeção fantástico, fantástico. E você pode adquirir a obra de Andrew Miller aí na Livraria Difusão. Eu só queria encerrar minha participação com uma frase de Macintosh, não sei se posso. Claro, por favor. Então, uma frase célebre, né, dele, e ele dizia assim: ao concentrar-se em mim mesmo, só vejo a minha condição de nudez e miséria. Ao concentrar-se em Deus, vejo somente conforto e segurança. Essa convicção é que eu gostaria que todos os nossos ouvintes tivessem. Conforto e segurança na pessoa do Senhor Jesus. Não há nada que substitua a certeza da obra perfeita realizada pelo Senhor Jesus da cruz. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e estou aí à disposição quando você quiser falarmos mais sobre literatura cristã. Um beijo no coração para cada um dos ouvintes. Amém a todos, a todos, a todos.